Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês alguns slides sobre o capítulo 3, que é o nosso assunto de hoje, e vocês ouvirão a minha voz narrando esses slides, beleza? Bom, eu quero que vocês, por favor, peguem os seus livros e nós vamos começar, então, estudando o capítulo 3, mas vocês podem abrir primeiro na página 64. Tem duas imagens ali da unidade 2, abertura da unidade 2, que eu quero que a gente observe, vou fazer algumas considerações. São essas duas imagens que vão aparecer na página 64 e 65. As duas imagens, elas foram produzidas no período que a gente conhece como Idade Média, a Idade Média Europeia, que a gente já estudou um pouquinho lá no começo do ano. A primeira obra se chama A Virgem Maria e o Menino Rodeados por 6 Anjos e foi produzida entre 1295 e 1300. A segunda obra se chama Madonna no Prado, de um pintor bastante famoso que se chama Rafael Sanzio, beleza? E foi produzida já no final do período medieval, 1483 a 1520. O período medieval a gente tem que lembrar que vai do século V até o século XV. Então é um período muito longo, onde muitas coisas aconteceram. Não dá para dizer que a Idade Média na Europa foi toda de um jeito só, generalizar. Ao longo desse período, muitas mudanças foram acontecendo. Entre elas, na área da religião e na área da arte também, artística, certo? Os dois quadros, eles retratam o mesmo tema, um tema religioso, que é Maria, né, e o menino Jesus. Só que na primeira imagem, a gente vê a utilização de uma técnica já bem mais antiga, né, bem mais ultrapassada. Essa técnica se chama têmpera, que era uma técnica que misturava os corantes com ovo, tá? Com um aglutinante à base de ovo e gerava essa tonalidade de cores que vocês podem ver. O segundo quadro já era utilizada a tinta óleo, certo? Então a pintura a óleo ela já dava um realce muito melhor, né? Muito mais realista para as cores do quadro. Além disso, outras técnicas foram sendo desenvolvidas e que foram utilizadas por esse segundo pintor, como a noção de profundidade na obra. Se vocês observarem lá atrás, na linha do horizonte, vocês vão ver que tem várias coisas lá atrás que estão criando essa noção de profundidade na obra. E outras técnicas, né, aprimoradas utilizando conhecimento matemático, inclusive, que faziam com que a primeira obra ela fosse bidimensional, fosse estática, assim a gente chama de pintura chapada, né? Não tem um volume, não tem uma profundidade. E a segunda já é uma técnica que cria uma figura tridimensional, certo? Dá a impressão de que esse espaço é tridimensional, certo? E também tem todo o cuidado ali com ressaltar o volume, né, do corpo, os detalhes da roupa, a utilização da luz e da sombra para criar esse efeito realista, né? A segunda imagem é muito mais realista do que a primeira. Então, a ideia de mostrar esses quadros, essas obras, é verificar como as coisas foram mudando ao longo desse período da Idade Média, né? E nós vamos estudar algumas dessas mudanças hoje, não tanto na área artística, mas mais na área da economia, da política e da sociedade. Quais foram essas mudanças na Europa feudal? Aqui vocês já vão lá para a página 66 e 67. E primeiro eu tenho que dizer que, durante o período medieval, talvez a primeira aula que eu tenha dado sobre isso, eu tenha ficado a impressão de que o período medieval foi um período que não teve muitas coisas por conta do baixo desenvolvimento da ciência, né, da influência religiosa que muitas vezes não permitiu, né, que a ciência e outras áreas de conhecimento se desenvolvessem.
Mas durante esse longo período, muitas coisas surgiram, sim, e foram criadas na Europa medieval. Algumas dessas coisas: garfos, vidro, o vidro das janelas da nossa casa, o óculos foi desenvolvido no período medieval, as primeiras universidades, entre outras coisas, ok? E as inovações que mais geraram mudanças e fizeram inclusive com que o feudalismo, que era aquele sistema econômico, ele chegasse ao fim e deixasse de existir, foram mudanças relacionadas a inovações nas técnicas da agricultura. A gente sabe que lá no feudalismo medieval, as pessoas viviam, a grande maioria delas, na área rural e desenvolvendo ali atividades de agricultura, certo? Que serviam para sua própria sobrevivência ou subsistência. Mas, no decorrer da Idade Média, as pessoas foram voltando para cidades e a vida foi se tornando mais movimentada. Como isso aconteceu? A partir do século XI, os europeus eles aprenderam a expandir, a aumentar as suas áreas de cultivo agrícola. Por exemplo, fazendo a drenagem de pântanos, tirando o excesso de água de pântanos e tornando esse solo possível de ser cultivado, derrubando florestas e tudo mais, então aumentando a área de cultivo agrícola. E as inovações técnicas para o cultivo agrícola. Que inovações foram essas? Charrua, o sistema de rotação trienal, um novo modo de atrelar o cavalo e a difusão dos moinhos. Deixa eu mostrar para vocês aqui a charrua. A charrua, ela era um arado. Veja bem, um arado ele já foi inventado lá na pré-história, mas a charrua era um arado bastante diferente, um arado feito de ferro. Aquela parte ali embaixo é uma parte que perfurava o solo, e esse arado, a charrua, era movido por tração animal, né? Por gado, cavalo, e movendo esse arado, os agricultores eles conseguiam fazer buracos bem profundos na terra, e conseguiam jogar as sementes na parte da terra que era mais fértil, e isso aumentou muito a produção agrícola, foi uma revolução. O sistema de rotação trienal é um sistema em que a terra de cultivo era dividida em 3 campos e sempre um desses campos era deixado em repouso, certo? E os outros cultivos sempre eram revezados. Isso fazia com que a terra pudesse, como eu posso dizer, recompor os nutrientes, recuperar os nutrientes e repousar para que houvesse mais colheitas. Anualmente, a produção também aumentou bastante após o surgimento dessa técnica. Claro que hoje, muitas dessas técnicas já entraram em defasagem, né? E foram modificadas, obviamente. Agora, deixa eu voltar um pouquinho. Outras técnicas ali. Um novo modo de atrelar o cavalo, isso nós já estamos na página 68, é porque o cavalo era atrelado à charrua normalmente pelo pescoço. Isso sufocava o animal e fazia com que ele tivesse um rendimento menor. Então, eles começaram a atrelar o cavalo pelo peito. Isso também foi uma grande mudança. E depois a difusão dos moinhos. Os moinhos, que obviamente servem para moagem de grãos, eles já existiam, mas eles foram aperfeiçoados, principalmente os movidos pelo vento e pela água, e isso também gerou uma produção maior de alimentos, beleza? Todas essas características, gente, fizeram com que os alimentos tivessem muito mais ofertas de alimentos, certo? As pessoas melhor alimentadas começaram a viver mais, a ter mais filhos, né? E ao menor número de mortes e mais pessoas nascendo fez com que houvesse um aumento populacional muito grande na Europa. Entre o século X e XIII, a população da Europa Ocidental teve um crescimento de 22 milhões, né? Saltou de 22 milhões para 55 milhões. Agora a gente entra
na página 69, que vai falar sobre o revigoramento do comércio e das cidades. O que é revigoramento? Vem de, por exemplo, renascer. Também a gente usa esse termo, renascimento. É como se as cidades e o comércio, eles tivessem quase morrido, certo? Durante lá o período que a gente chama de Alta Idade Média, que é o primeiro período da Idade Média, o comércio e as cidades, eles eram pouco movimentados, as pessoas viviam mais na área rural. Só que, a partir dessas mudanças das técnicas agrícolas, a cidade e o comércio, elas revigoraram, certo? Então, com o aumento da oferta de alimentos, menos pessoas precisavam trabalhar na agricultura e puderam se dedicar a outras atividades, certo? Então, esses camponeses, eles foram buscar outros meios de vida e muitas vezes passaram a trocar os produtos que eles cultivavam por outros artigos que eram produzidos nas cidades perto dos feudos. E esse foi a primeira forma de comércio, assim, né? Quando o comércio voltou a existir, a primeira forma em que ele se manifestava era através da troca ou do escambo, tá? E aí, nessas pequenas cidades que nunca tinham deixado de existir, né? Mas estavam meio esquecidinhas, as pessoas começaram a voltar a habitar essas cidades, certo? E as pessoas que moravam lá se dedicavam principalmente à produção de artesanatos, eram artesãos, sapateiros, carpinteiros, ferreiros e alguns mercadores, certo? O comércio voltou a existir nas cidades e as cidades começaram a se desenvolver muito mais. Na página 69, a gente vai ver algumas rotas comerciais, porque alguns desses comerciantes europeus, eles começaram a comercializar também com comerciantes que vinham do Oriente e que traziam as suas mercadorias. As principais cidades que faziam essa rota, que pertenciam a essa rota de produtos que vinham do Oriente, eram as cidades italianas. Na página 69 tem um mapa bem interessante que mostra as rotas comerciais lá no século XIV. Depois começaram a surgir, página 70, as feiras. As feiras, elas reuniam comerciantes do mundo todo, certo? E todo mundo que era conhecido até então, né, gente? A Ásia, parte da África e Europa, certo? A América nem tinha sido descoberta ainda pelos europeus. Essas feiras duravam de 15 a 60 dias e nelas, então, se comercializava coisas de todos os cantos do mundo, com mercadores de vários lugares do mundo comercializando. Era um grande evento, essas feiras, certo? Tinha apresentações artísticas, culturais e as pessoas ficavam muito animadas quando as feiras chegavam até a região em que elas moravam. Nelas surgem os cambistas. Os cambistas eram os caras que faziam as trocas de moeda. Igual hoje, se você vai viajar para um outro país, você tem que trocar a sua moeda pela moeda daquele país. E aí, a moeda que vale menos, né, a pessoa fica em desvantagem. Naquela época era assim também. Os cambistas, eles faziam essas trocas de moedas e ficavam com o lucro decorrente dessa troca. Eles faziam isso normalmente em cima de um banco de madeira. E como eles sempre faziam, né, examinavam as moedas em cima do banco de madeira, eles ficaram conhecidos como banqueiros. E daí surgiu essa atividade, né, que a gente que conhece ainda hoje, as dos banqueiros, beleza? Então, galera, as novas cidades, elas surgem, então, com esse aumento do comércio e do artesanato. Algumas dessas cidades surgem ao redor de feiras, outras próximas de rios e outras ao redor de castelos. Bom, a nossa aula para por aqui. E na próxima aula nós vamos continuar falando sobre as cruzadas, entre outros assuntos, para a gente terminar esse capítulo.